E aí rapaziada, beleza? Aí quem fala é o Breno Barreto e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de fundos imobiliários, exatamente. Cara, é maravilhoso fundos imobiliários. Eu tenho até um amigo que diz que existem dois tipos de pessoas no mundo. Um tipo de pessoa, que é os que amam fundos imobiliários, e outro tipo aqui, os que não conhecem os fundos imobiliários. Não, sério cara, porque já imaginou você ser dono de um shopping, sabe, dono de um shopping center, receber os aluguéis na sua conta certinho todos os meses, sem falta, aquele dinheirinho entrando no seu bolso todos os meses? Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Como investir em fundos imobiliários, onde investir, por que é melhor que imóveis, enfim, vamos discutir isso aí, simbora. Beleza pessoal, mas vamos começar devagar aqui. O que são os fundos imobiliários, né? O que eles são? Seguinte, os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, são fundos de investimentos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Pra gente falar disso aqui um pouquinho mais fácil, de uma linguagem um pouquinho menos formal, é o seguinte. Como eu falei aqui anteriormente, já se imaginou sendo dono de um shopping, dono de uma parte de um shopping e receber os aluguéis mensalmente no seu bolso? Isso é possível, meu querido. Acompanhe o vídeo até o final. Então, através dos fundos imobiliários você pode fazer isso. Você pode se tornar dono de uma cota de um fundo imobiliário sem ser multimilionário. Você consegue fazer isso aí com menos de 100 reais, cara. Tem fundos imobiliários, por exemplo, o MXRF11, ele tava custando aí beiras dos R$10,50. Com R$10,50 você já consegue comprar essa cota e receber aluguéis mensais. Olha que doideira, cara. Mas é o seguinte, os fundos imobiliários são vendidos através de cotas, eles são comercializados na Bolsa de Valores através de cotas, fechou? Agora, onde e como investir nos fundos imobiliários? Vocês já entenderam como é que funciona a parada? Que você vai ser ali, vai ter um pouquinho ali daquele shopping, vai receber um pouquinho daquele dinheiro ali. Então vamos lá, como é que investe e onde investir? Os fundos imobiliários são comercializados através da B3, Brasil Bolsa Balcão, a nossa Bolsa de Valores brasileira, beleza? E é o seguinte, para você investir em um fundo imobiliário, o que você precisa? Tipo, quero investir agora em fundos imobiliários, o que eu preciso agora? Primeiramente, você precisa de uma conta em uma corretora, que opere na Bolsa de Valores. Aí a gente tem vários, tem XP, tem a Rico, a Modal Mais, Easy Invest, a Clear, até o Banco Inter também tem lá a aba do Home Broker para você investir na Bolsa de Valores. Então assim, existe um leque de corretoras para você estudar e escolher a sua, cada um com seu diferencial, algumas com taxa zero, outras não. Cada um com o seu jeitinho de operar. Olha, se vocês apoiarem bastante aqui nos comentários, deixando o like, eu posso até trazer um vídeo mais futuramente ensinando como encontrar a sua corretora. Encontrar uma corretora para você operar na Bolsa de Valores, fechou? Então é o seguinte, expliquei aqui como é que faz, você vai lá no Home Broker, vai negociar que nem uma ação. Se vocês quiserem também, eu posso investir na prática, eu posso postar um vídeo investindo em fundos imobiliários e em ações, para ficar um negócio mais dinâmico, beleza? Mas é o seguinte, já expliquei como é que funciona aqui, já dei um resumão. Então a gente precisa saber agora o que é mais vantajoso, né? Já que eu vou estar investindo em imóveis através dos fundos imobiliários, por que eu não invisto diretamente em imóveis, comprando uma casa e deixando para alugar? Bom, meu amigo, agora a gente vem para os prós e contras dos fundos imobiliários e que eu particularmente prefiro muito mais fundos imobiliários do que comprar um imóvel. Beleza, então eu separei alguns tópicos aqui de fundos imobiliários, quais são as vantagens de você ter um fundo imobiliário ao invés de ter um imóvel, beleza? Primeiro tópico que eu marquei, que eu selecionei, foi maior liquidez, beleza? Cara, isso é absurdo, a liquidez dos fundos imobiliários. É claro, de alguns. Tem alguns fundos imobiliários lá que se você não escolher bem, ele vai estar parado e você não vai conseguir vender. Por isso, o estudo é essencial, beleza? Posso trazer um vídeo também de como analisar fundos imobiliários, deixa nos comentários, deixa o seu like, que aí eu trago mais um vídeo aqui sobre fundos imobiliários, fechou? Cara, dependendo do fundo imobiliário que você adquirir, você consegue vender na mesma hora que você quiser. Você compra naquela hora que você clicou no botão de comprar e vende naquela hora que você clicou no botão de vender. É claro, se estiver com um preço adequado com o valor de mercado, beleza? Já com o imóvel, a gente sabe que não é assim, a gente vê vários casos aí de anos que as pessoas tentam vender imóveis, mas não conseguem. Por quê? Porque é um negócio muito menos líquido. Para vender um imóvel, é coisa de meses que você demora para vender, para achar um comprador por um preço bacana. Já no fundo imobiliário, você clica no botão lá de vender, coloca o preço adequado, né, com o valor de mercado e você vende na hora, parceiro. Mas aí tu me pergunta, Brenão, da onde vem essa liquidez dos fundos imobiliários? Por que o imóvel não é tão líquido? Porque existe essa discrepância entre os dois investimentos, né, o imóvel e fundos imobiliários, na parte da liquidez. Vou te explicar agora. É o seguinte, os fundos imobiliários possuem negociação simples e fracionária. Esse já é outro tópico que eu vou estar me aprofundando aqui. Pera aí, negociação simples, como é que negocia? Não precisa daquelas
burocracias toda que você usa para vender um imóvel, documento para lá, documento para cá, meses para vender, sei lá o que. Você não precisa disso, meu querido. Você vai lá na bolsa de valores, tem a corretora, abriu o seu home broker, coloca o código dos fundos imobiliários e tá lá, parceiro. É isso. Essa é a negociação simples dos fundos imobiliários. E tem a negociação fracionária, que você pode comprar uma cota só, que foi o exemplo do MXRF11, que é um fundo imobiliário que eu dei como exemplo anteriormente, que custa R$10,50, cara. Por isso ele é muito mais líquido, por isso os fundos imobiliários são muito mais líquidos do que os imóveis. Porque você pode vender, digamos que você tem 10 cotas de um fundo imobiliário. Você pode vender 5 cotas e deixar outras 5 lá. Você pode continuar com 5 e vender outras 5. Já em um imóvel, você não pode vender uma parede do imóvel. Você não pode vender só um quartinho do imóvel. Você tem que vender o imóvel todo, tem que vender o terreno todo. E nos fundos imobiliários, a venda pode ser fracionária. Daí se dá a maior liquidez dos fundos imobiliários. Cara, esse próximo tópico é importantíssimo para os fundos imobiliários, que é o seguinte: os fundos imobiliários, os FIIs, possuem maior diversificação. Quando você compra um imóvel, ele vai estar lá naquela localização e vai ser aquele imóvel dali. É aquilo ali, tá lá, físico, é seu. Mas o que acontece? Se por acaso, colocando aqui uma situação extrema, caiu um meteoro no seu imóvel, você perdeu tudo. Você perdeu todo o seu dinheiro. Já nos fundos imobiliários, é claro que a gente tem as exceções dos fundos imobiliários, mas a maioria deles são bem diversificados, tanto em estados quanto em imóveis. Por exemplo, fundos imobiliários de shopping, tem o XPML11, ele tem mais de 10 imóveis, cara. São mais de 10 shoppings que estão naquele fundo ali. Ou seja, mesmo que caia um meteoro em um desses shoppings, você ainda vai ter 9 shoppings que você vai estar ganhando renda deles. E os fundos imobiliários também têm a diversificação dos estados, né? Os estados brasileiros, eles são diversificados em todo o Brasil. É claro que assim, tem aquela concentração a mais em São Paulo, né? Que lá tem mais shopping, mas ele continua sendo diversificado em todo o Brasil. Já o seu imóvel, se acontecer alguma coisa com ele, tu tá ferrado, meu parceiro. Essa aqui é top, hein? Isento de imposto de renda. Ou seja, o leão não vai lá, não vai abocanhar não, meu querido. Tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso. Sim, os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Cara, essa aqui é muito boa e eu presenciei já algumas vezes, hein? Sem dor de cabeça com o inquilino. Você não vai ter aquela dorzinha chata de cabeça para encontrar um inquilino. O seu imóvel tá ali vários meses sem alugar, parado. Então você não vai ter essa dor de cabeça. Por quê? Porque tem um gestor que cuida disso. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Os fundos imobiliários são diversificados tanto em estados do Brasil inteiro, quanto em imóveis. Mas também são diversificados em inquilinos. Porque imagina aí na sua cabeça, quantos inquilinos tem um shopping center? Isso em um shopping center, né? Os fundos imobiliários têm 10, 11, 12 shopping centers. Beleza, falei aqui dos inquilinos, você não tem aquela dor de cabeça para encontrar um inquilino, você não vai ter essa ligação direta com os inquilinos, ou seja, você vai estar tranquilão. Vai ter outra pessoa responsável disso, não vai ser com você, tá tudo tranquilo. E o sexto tópico, baixo investimento inicial. Como eu falei anteriormente, você consegue comprar um fundo imobiliário, uma cotinha de fundo imobiliário por R$10, cara. R$10. Cara, parece brincadeira, né? Mas com R$10 você consegue ter renda. É claro que não vai ser uma renda exorbitante, porque você vai estar colocando R$10, mas você vai gerar renda com R$10. O seu dinheiro vai estar trabalhando para você. Isso é incrível. Ah, mas Breno, não é possível, o fundo imobiliário é maravilhoso assim, não tem nenhum probleminha? Então, que os fundos imobiliários são ótimos, são maravilhosos, isso não é mentira, mas tem um pontinho, um ponto que os fundos imobiliários acabam perdendo para os imóveis, beleza? Mas que na minha opinião, colocando todos os prós e contras, os fundos imobiliários saem ganhando de 10-0 nos imóveis. Tá bom, mas qual que é o ponto contra? É o seguinte, quando você vai vender um imóvel e você obteve lucro na venda, você precisa pagar 15% do lucro em imposto. Já nos fundos imobiliários, se você vender aquele fundo imobiliário obtendo lucro, você vai ter que pagar 20% do lucro de imposto. Pois é. Mas enfim, pessoal, falei tudo que eu precisava dizer aqui pra vocês sobre os fundos imobiliários, porque eu acho os fundos imobiliários muito melhores do que os imóveis. Isso não é nenhuma recomendação, é só o que eu penso. Eu te dei os dados, agora você vai estudar e vai falar, caramba, o que é melhor, imóveis ou fundos imobiliários, né? Enfim, passei a visão aqui, muito obrigado por assistir até aqui. O meu nome é Breno Barreto, vou ficando por aqui, até mais tarde, valeu, falou e é nóis. Tamo junto!